acho que por tanto ter mudado de casa tantas vezes, eu queria realmente achar um ninho e colocar um ambiente que fosse agradável para o meu filho, para que ele também pudesse viver coisas que eu não vivi na infância. Foi engraçado porque a gente se conheceu e a gente se reconheceu. Eu me identifiquei muito com a história da Juliana porque ela é uma mulher empreendedora, tem filho também, e você conseguir realmente conciliar isso, tendo um ambiente bonito, confortável, aconchegante, funcional, é um desafio bem grande. A casa mantém um homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. Acho que esse processo de casa, assim, ter a casa, ele começou muito cedo, sabe? Assim, acho que começou na vida da minha mãe, na verdade, e passou pra mim. Meu nome é Juliana Lopes, eu tenho 40 anos. Minha história social começa com meus pais, né? E eu nasci numa segunda-feira de carnaval. Quando eu nasci, meus pais, eles eram feirantes e eles não tinham muitos estudos. Minha mãe tinha parado na 6ª série, meu pai na 5ª série, não tinham educação financeira, enfim. Então, minha mãe me conta um pouco que até os meus primeiros 2 anos de idade, eles tinham uma condição financeira não super estável, mas não era tão difícil como ficou depois. Assim, eu tenho uma sensação de que quando eu era criança, era muito difícil, não tinha a liberdade de pedir um brinquedo, de pedir uma roupa. As casas eram muito humildes todas quando a gente morava. E aí, por volta ali dos meus 6 anos de idade, minha mãe não tinha estudo suficiente para ter um trabalho, uma profissão. Meu pai, eles compraram um ferro velho, que para mim tem uma memória afetiva assim, de muita dificuldade, mas por outro lado muito legal. A gente tinha muitos cachorros, tinha muitos amigos, tinha muita gente ali. Com muitas dificuldades depois, assim, meu pai acabou se envolvendo com drogas e isso foi o que rompeu assim, a nossa família. Meu pai era uma pessoa extremamente apaixonante da vida, só que o envolvimento com drogas comprometeu muito a família, no sentido de união. Eu contei, quando eu tinha 24 anos, eu já tinha mudado 27 vezes de casa. Eu tinha mudado mais vezes do que era a minha propriedade. Então eu não tinha nem passado um ano em cada lugar, se eu fosse contando. Então a gente tinha que morar em lugares muito pequenos, eu nunca tive meu quarto, nunca tive meu espaço, eu dividia a sala junto com a minha irmã, a gente dormia no sofá-cama, então era todo dia desmontar e montar a cama. Então eu acho que sempre foi uma vontade minha, sabe? Tipo, de ter o meu espaço, de ter o meu lugar, de entender que quando eu conseguisse ter uma estabilidade, conseguisse estudar também e ter conteúdo para mim, eu ia sempre focar em investir no lugar onde eu moro, que é o lugar que eu quero ter paz, conforto, que eu quero providenciar isso para o meu filho também. Segundo Bachelard,
A casa mantém um homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. A minha relação com a casa começa bem cedo. Acredito que quase antes da minha vinda ao mundo. Logo no nascimento, o médico, quando foi me tirar de dentro da minha primeira casa, que era meu ninho, a barriga da minha mãe, acabou fazendo um corte muito profundo através do bisturi, e esse corte acabou pegando parte da minha cabeça. Parte é bem discreto até, porque foi quase metade dela. E essa é uma das maiores cicatrizes que eu tenho da vida, que trouxe diversas extensões a partir daí. O que eu não sabia ainda era que naquele momento estavam sendo construídos laços que eu carregaria por toda a minha existência. O quão importante é você ter pais e mães, irmãos, que estão ali para te proteger apesar de absolutamente qualquer desafio que você encontre. Durante esses meses eu tive complicações médicas, peguei algumas infecções hospitalares e basicamente pelos médicos eu fui sendo desacreditado, mas não pela família. Em um determinado momento que a gente precisou vir para casa e o desafio dos meus pais ali naquele momento era conseguir construir um ambiente do qual fizesse com que uma criança recém-nascida basicamente não pudesse chorar. Eu tenho certeza que muito distante ainda dos conceitos de design de interiores, mas tocando os conceitos do que significa um amor, eles conseguiram me manter da forma que era preciso para que eu ainda tivesse ali alguma esperança. Acho que mesmo muito antes de eu saber, a casa ela foi aquele ambiente do qual eu me estabeleci e sem que ela cobrasse nada, ela me deu tudo através do amor dos meus pais e através da influência do ambiente. Eu tinha muito uma reconstrução assim de que eu queria um lugar de paz, sabe? Eu tinha passado por alguns relacionamentos conturbados e eu tinha muito essa sensação de que eu queria um lugar que eu queria ter paz. Fiquei um tempo mãe solo, vou falar assim, eu e o Dante aqui nessa casa, e eu conheci o Rodrigo, que é uma pessoa incrível, um parceiro sensacional, uma pessoa que eu amo muito, que a gente casou muito, a gente deu muito match em muitas coisas. A gente se conectou muito rápido e as nossas histórias são muito sinérgicas, assim, sabe? De vida, do que a gente quer para o futuro. Então, não tinha melhor pessoa para eu estar naquele momento que eu estava realmente buscando uma paz. Eu acho que por tanto ter mudado tanto de casa, tantas vezes, eu queria realmente achar um ninho, sabe? E colocar um ambiente que fosse agradável para o meu filho, para que ele também pudesse viver aquelas coisas que eu não vivi na infância, sabe? E o Rodrigo trouxe para mim, me ensinou a meditar, me trouxe uma calma, né? Que ele tem uma paz, assim, eu sou muito acelerada, então a gente veio pro equilíbrio, sabe? Eu acho que eu acelerei ele um pouco, ele me desacelerou um pouco e a gente hoje vive no equilíbrio. Não é difícil morar com a Juliana, nem de longe. É a coisa mais fácil do mundo. E é incrível. É incrível acordar com ela, é incrível conviver com ela no trabalho. Eu falo para ela que eu adoro ficar trabalhando do lado dela porque eu gosto de ouvi-la. Eu sempre gostei de ouvi-la falando, explicando as coisas que ela explica. É incrível, ela tem um conhecimento incrível, ela vai atrás do conhecimento. Eu gosto muito disso. Eu sou mais quieto, eu sou mais introspectivo, eu falo menos. Então eu gosto muito de ouvir, eu gosto de ouvir as pessoas. E ouvir a Juliana é um prazer. Eu amo isso. O nosso processo, o meu e da Ju, foi engraçado porque a gente se conheceu e a gente se reconheceu. Porque tudo que eu buscava no relacionamento, ela também buscava, que era esse respeito, esse amor, esse carinho, que para mim faltou durante tanto tempo, eu encontrei nela. E a vontade de ficar juntos, assim, foi incrível. A gente, qualquer oportunidade de encontrar, a gente encaixava na agenda. Um encontro dentro do metrô era uma felicidade incrível. E até que, depois de 6, 7 meses de namoro, eu comecei a vir muito pra cá, bastante pra cá, né, pra Santos. E aí comecei a pensar, poxa vida, tô vindo pra cá, a gente dá tão bem, a gente se relaciona tão bem, a gente tem uma coisa assim, única que eu nunca tinha. Eu falo pra ela que ela era o meu sonho de adolescente, assim, de encontrar uma pessoa como ela.
por que não morar juntos, né? E eu sentia falta de ficar com ela mais tempo, de estar junto dela mais tempo. A gente conversou, vamos fazer um teste. Fizemos um teste em dezembro, janeiro, e aí no meio de fevereiro a gente decidiu, não, eu vou deixar o apartamento de São Paulo e venho morar aqui. Eu acredito que o que eu pensava quando eu entrei é o que eu penso até hoje. Que o que faz a empresa ser especial é justamente a gente proporcionar para as pessoas bem-estar, um espaço que eles sonham, um ambiente que dê qualidade de vida e que eles amem estar, que eles gostem de ficar e que faça sentido na realidade de cada pessoa. As pessoas não teriam a oportunidade de ter um arquiteto, de ter um profissional que está ajudando ele a realizar o sonho dele se não fosse o arquiteto de bolsa. Então isso me motiva a querer que isso alcance cada vez mais pessoas e que cada vez mais lares estejam dentro do sonho daquelas pessoas. E depois da pandemia isso ficou ainda mais notável, acho, dentro do nosso trabalho, porque as pessoas ficaram tanto dentro de casa e elas começaram a perceber tanto quanto elas moravam mal, que o arquiteto de bolso, assim, deu um up, tanto para nós, quanto na transformação da vida dessas pessoas, de possibilitar que elas possam morar num lugar que elas sonham e não que elas possam apenas viver num espaço. O resultado final, ele é com certeza o mais importante, né? Porque é justamente o produto final que a gente consegue entregar do que o cliente sonhou e idealizou para aquele ambiente. É bom a gente falar também sobre a questão de que, às vezes, o cliente sabe o que ele quer. Ele tem muitas ideias, ele tem muitos sonhos, mas o espaço dele não permite aquilo. Então, é muito importante, o final do processo, a gente mostrar para ele. Esse é o resultado do seu sonho, junto com o que o seu espaço permite que seja feito, e você vai conseguir pôr em prática com essa lista. Então, a gente tem a planta, que é importante para o entendimento do layout do espaço, que nada mais é do que a colocação dos móveis naquele ambiente, para entender a circulação, para entender a dinâmica do ambiente em si. As imagens em 3D que ajudam a compreender como vai ser o dia a dia daquele ambiente. Então, eu tenho aquela dinâmica que eu vi no layout, mas com aquelas cores, com a decoração, com a minha personalidade colocada ali em detalhes. E a lista de produtos é o que permite com que aquilo que está em 3D e que o cliente gostou, amou e aprovou, porque, né, se ele não tivesse aprovado, não teria sido finalizado, que aquilo seja colocado em prática. Então, eles vão pegar aquela lista de produtos, eles vão comprar aqueles itens e vão conseguir montar o ambiente que eles idealizaram junto com o arquiteto, baseado naquilo que está colocado ali. E que também é considerado dentro do que eles pediram de orçamento, o que eles colocaram de limites mesmo assim, que a gente também considera isso. Tem clientes que têm um valor para gastar, tem clientes que têm outro valor, então no final essa lista ajuda a realmente materializar aquilo que foi concebido durante as 2 horas de consultoria. Por que a gente decidiu arrumar a sala? Uma, porque a sala era uma bagunça. O Rodrigo tem 2 filhos também, eu tenho o Dante, a gente tem 3 crianças aqui e a gente precisava de um ambiente que a gente conseguisse equalizar todo mundo. A sala era cheia de brinquedo e aí, logo que começou a pandemia, você começa a ver os detalhes da casa que você não queria ver antes, sabe? Você começa a olhar, putz, preciso trocar o sofá, olha essa parede, olha isso aqui, olha esse interruptor que tá aparecendo. Começa a ficar muita evidência. Como eu tinha uma vida muito agitada, de ficar indo para São Paulo, de ficar em Santos, eu quase não ficava em casa, então eu não via essas coisas e a gente começou a ver muito. Então, a sensação de querer arrumar o lugar que a gente já tá e principalmente ter um lugar para o home office, que era muito importante da gente ter um lugar para a gente trabalhar, porque o Rodrigo trabalhava na mesa onde a gente comia, muitas vezes tinha que arrastar as coisas, eu trabalhava no quarto, com dor nas costas, sentada na cama. Então, foi uma premissa de, tipo, vamos arrumar a sala para que a gente consiga trabalhar num ambiente melhor. E aí, por que não arrumar do jeito que a gente gostaria que fosse a nossa casa? Antes de vir morar aqui, eu trabalhava praticamente da mesma forma, com uma mesa, era um pouco precário, né? Não era tão assim, glamorizado. Era um home office numa mesa normal de jantar em casa, onde eu colocava meu computador e trabalhava ali em cima dessa bancada. Quando eu vim para cá, aumentou essa necessidade de um espaço, para mais um. A Ju já trabalhava mais presencial em São Paulo, mas quando ela estava aqui, precisava aumentar esse espaço para ter mais um lugar de computador. A casa
era realmente bagunçado. A casa estava precisando realmente ser reformada, precisava de uma energia nova. Era muito cheio de amor, muito cheio de carinho aqui dentro, mas precisava destravar essa energia do velho que tinha aqui ainda. Algumas coisas assim que a gente olhava e falava, ai, a gente precisa fazer isso, não precisa. A gente estava tão cansado no final do dia que a gente esquecia no outro dia e voltava à rotina. E aí quando a gente começou, quando a Ju falou, vou contratar um arquiteto de bolso para fazer a reforma aqui, eu falei, ótimo, ideia profissional sempre é melhor, sempre é bom, né? Apesar da Ju ser muito criativa e já ter desenhado várias coisas e falado sobre várias mudanças que poderiam ser feitas, e gostei muito. Foram ideias que a arquiteta passou pra gente que eu nunca teria, assim, sobre o home office, sobre a sala em si, as decorações e tudo mais. E ficou com a nossa cara. Ficou com a nossa cara também porque nós colocamos a mão na massa, nós pintamos, nós pregamos, nós trocamos, nós reformamos, nós fizemos tudo. Nós que fizemos assim, uma semana, 10 dias, fizemos toda a reforma da sala. E fizemos também um pouco da cozinha, vamos fazer também da área de serviço, e quando fizermos novamente dos quartos, vamos fazer também. E isso foi muito prazeroso fazer junto, sabe? Criou muito mais laço, criou muito mais intimidade com a casa. Sobre o processo da reforma e das ideias em si, a Ju tinha muitas ideias já do que ela gostaria de fazer, então já tinha muitas fotos, ela sempre vai atrás das referências e tudo mais, ela estuda muito sobre um assunto, então ela já tinha todas as fotos, já tinha visto, já tinha gostado também muito da ideia dela. Eu falei, aí nós passamos a ideia para o arquiteto, né, as fotos, do que a gente queria, as referências, né, as possibilidades. E aí na reunião com a arquiteta, durante o atendimento, ela foi perguntando mais coisas sobre peculiaridades sobre a casa, sobre a rotina e tudo mais, o que nós gostaríamos ou não gostaríamos de ter. Quando ela passou o ambiente pronto pra gente, a gente adorou. Assim, deu match. Não tinha nada que a gente quisesse mudar, sabe? Não tinha um detalhe que a gente falava, não, acho que eu não gostei disso aqui, essa cor talvez não, assim, não. Nós gostamos muito, ficou perfeito. A nossa maior preocupação é justamente entender o cliente, a necessidade que ele tem, o espaço que ele tem e o que aquele espaço precisa. Porque diferente da metodologia tradicional, a gente não tem semanas para descobrir coisas do cliente no processo, então a gente precisa ser muito assertivo. Então, o que o cliente manda é muito valioso para a gente, o que eles mandam antes. De referência, de estilo, de fotos de como é o espaço, do que a gente deve considerar. E a conversa inicial, a gente bate muito nessa tecla, principalmente com os profissionais que estão com a gente. A conversa inicial é muito importante, porque é nessa conversa, nesse checklist que a gente faz no começo, que nós vamos sugar tudo que a gente puder do cliente para colocar a personalidade dele naquele espaço. O ambiente da Juliana, ele não é um ambiente pequeno, era um ambiente relativamente grande se a gente considerar principalmente o tamanho padrão de apartamentos hoje que tem ambientes menorzinhos. Mas, como eles são uma família de 5 pessoas, que é o casal e 3 filhos, e com a vinda da pandemia e a mudança da realidade deles de trabalhar em casa, tanto ele quanto ela, a Juliana e o marido, eles precisaram adaptar o espaço. Só que eles não conseguiram fazer isso sozinhos, então ficaram um pouco perdidos entre bagunça das crianças, brinquedos espalhados, a mesa de jantar. Então, ela procurou o arquiteto de bolso para modificar essa questão, para conseguir realmente ter um espaço em que eles pudessem trabalhar, já que eles foram obrigados a isso pela pandemia, e ao mesmo tempo fosse o espaço da casa, do lar deles, em que eles pudessem curtir os momentos com a família. Então ela não queria fazer grandes investimentos, nem poderia, e também queria que os móveis pudessem ser utilizados em outro lugar. Ela nos passou que os brinquedos poderiam sair da sala, porque apenas uma das crianças reside com eles, então na rotina funcionaria bem deixar os brinquedos no quarto. E nós propusemos para ela que viesse uma nova mesa de trabalho que atendesse tanto a ela quanto ao marido dela, para poder voltar a ter a mesa de jantar com o uso de mesa de jantar, com o uso de reunião familiar. O único móvel que foi modificado no ambiente, também a pedido dela, foi o sofá, que foi colocado um sofá maior para que atendesse a necessidade deles do dia a dia, e a parede que ficava avulsa ao lado do sofá veio a mesa de trabalho. Nós propusemos para ela usar só esse móvel em marcenaria, não a marcenaria fixa, mas sob medida, para que na próxima casa que ela tiver, no lar deles no futuro, esse móvel também pudesse ser aproveitado. Então, uma mesa de 2 metros, dividida em 2 módulos de 1, para que ela consiga adaptar melhor depois, futuramente, no outro espaço.
Em relação à decoração, a gente tinha que também se adaptar aos móveis que ela já tinha. Então as cores e a nova marcenaria que ia entrar tinham que casar com essa necessidade dela de inserir tudo que ela já tinha no ambiente, apesar da renovação. Ela gosta de cores cleans, então todo o ambiente foi colocado numa paleta cinza. Ela gosta muito de tijolinho branco, então na parede da TV a gente criou esse destaque de colocar o tijolinho branco e fixar a parede na TV para diferenciar e dar um outro ar à sala de TV, que ele ficasse integrado com os outros ambientes, mas ao mesmo tempo separado. E acima da TV, tanto acima da TV quanto acima da mesa de trabalho, prateleiras, para a gente decorar, colocar quadros, fotos, apoiar o home office. E a proposta para trazer mais vida para o ambiente, deixar o ambiente com um pouco mais de pessoalidade, foi colocar flores, plantinhas, tons verdes, que também quebram um pouco esse frio dos tons cinzas. A gente começou na inspiração de querer mudar a sala e a gente acessou o site. E aí foi o primeiro contato que eu tive de saber, na verdade, que a gente ia enviar as referências e que depois a consulta ela ia ser dentro de uma plataforma de rede social, onde as mensagens diretas iam ser trocadas junto com o arquiteto. E eu fiquei um pouco apreensiva até de saber como é que isso ia ser só na escrita. Mas ao longo do processo, conforme você vai passando ali pelo site, você vai vendo que você tem que subir as referências, você tem que colocar a medição das plantas, então acho que fica muito mais fácil também para o arquiteto, quando ele chega ali na conversa, ele está muito mais pronto. E eu me surpreendi com isso, porque eu achei que não ia dar certo, e deu super certo, assim. A arquiteta que atendeu a gente foi tão atenciosa e entendeu muito rápido o que a gente queria e apresentou uma solução, uma solução do projeto em 30 minutos, assim, super rápido, onde a gente conseguiu escolher ou mudar ou trocar muito poucas coisas. Ela foi muito assertiva. E aí depois que a gente recebeu o projeto, né, no final da conclusão da consultoria ali, ela já entregou o projeto e a lista de compras. E acho que no dia seguinte ou 2 dias depois a gente já foi comprar tinta, enfim, tudo que tinha que fazer. A gente já tinha começado o processo de fechar que a canaleta estava ruim do ar-condicionado, mas a gente foi na Telha Norte e a gente já comprou as primeiras coisas, que eram tintas, as coisas de preparação para pintura. Já começamos a olhar sofá, prateleira, as coisas que a gente ia trocar por aqui, para a gente conseguir concluir. E aí no outro fim de semana, a gente já montou tudo aqui, a gente arrastou tudo, colocou o sofá no lixo e a gente começou a pintar a casa. Foi muito bom. Eu me identifiquei muito com a história da Juliana porque ela é uma mulher empreendedora, como eu, tem filho também, e você conseguir realmente conciliar isso, tendo um ambiente onde ele fique bonito, confortável, aconchegante, funcional, é um desafio bem grande. O ambiente da Juliana é um ambiente bem interessante porque ela queria poder trabalhar e estar junto do filho. Então, ela pediu que ficasse um ambiente confortável e, ao mesmo tempo, que ela pudesse estar próxima. Então, no mesmo ambiente, deu para fazer toda a parte do escritório dela com a sala junto, onde ele vai brincar e ficar ali do lado. Acho que é, de novo, um conforto que a gente consegue proporcionar dentro do nosso negócio, realmente fazer o ambiente ficar aconchegante, funcional e que atenda às necessidades do cliente. Eu acho que o arquiteto de bolso tem agora uma missão, que é viabilizar esse acesso da maneira como que eles estão se desenvolvendo. Essa missão é ampliar as possibilidades para que todas as pessoas possam ter esse acesso. Então, às vezes tem uma pessoa que está mudando agora de apartamento, mudando de casa e não conhece, não sabe nada sobre isso. Eles vão dar essa oportunidade para essa pessoa falar sobre isso, discutir essas questões, fazer projeto, pensar o espaço interior, coisa que às vezes não é dada. Então, eu acho que é um
movimento maravilhoso de oportunidade para a gente poder ver o mundo de uma outra maneira. E esse mundo é o espaço interior onde eu moro, onde eu vivo, às vezes onde eu trabalho, né? A pandemia trouxe essa discussão, né? Eu preciso ter espaço para viver bem, para ficar em paz, ter sossego. Estamos num processo de mudança e não sabemos direito para que lado que a gente vai. Eu acho que a gente está avançando. Nós temos que se permitir esse avanço. E o que o arquiteto de bolso está fazendo é permitir um avanço, né? E isso é muito saudável. As pessoas que não têm acesso vão ter acesso. As pessoas que nunca pensaram sobre isso estão começando a pensar. E se a gente pensar o número de casas que tem, de ambientes que tem, e da forma com que eles estão organizados hoje, e com pequena ajuda eles poderiam se transformar em alguma coisa muito melhor, é fundamental essa ação. Não tem limite, né? Eu posso ter uma casa muito pequena, média, grande, eu posso estar acessando informações, conversando com pessoas, organizando minha cabeça de uma outra maneira que não tinha condição de fazer antes, né? Nem por preguiça, ou porque nem sabia que existia, né? O design de interiores é uma coisa que é muito pouco acessado, muito pouco se fala sobre isso. Apesar dos programas de televisão, apesar de tudo isso daí, o número de pessoas que têm acesso a essas informações é muito restrito. A gente não tem ideia, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, né? Então, quantas pessoas têm acesso a isso? 0,2% da população? Acesso à informação, que sabe alguma coisa sobre isso? O resto não sabe, né? Então, se a gente puder ampliar isso, seria maravilhoso. É um potencial gigante no Brasil e em outros lugares do mundo. O arquiteto de bolso funciona de uma forma muito prática, muito dinâmica. Primeiro, o cliente ele acessa o nosso site, consegue escolher o pacote que ele quer, se ele quer comprar um ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes. A partir do momento que ele faz a compra, ele já tem um atendimento para ele conseguir acessar o painel dele, o painel onde ele vai inserir todas as imagens, referências, as medidas do espaço que ele quer transformar. Também pela nossa plataforma ele vai conseguir entrar, acessar para começar a fazer a consultoria. É tudo muito prático, muito dinâmico, tudo de uma forma onde faz ele sentir que ele realmente está com o arquiteto, mesmo à distância, fazer com que ele se sinta abraçado, se sinta atendido, sinta que a gente está entendendo as necessidades dele. A casa mexe na realidade psíquica. Mesmo o novo espaço de moradia traz fantasmas pré-existentes. Por inconsciente, estamos sempre circulando em nossas antigas moradas. Acreditamos que tudo fica gravado. Sentimos a necessidade de transformar o novo espaço ocupado, tornando-o compatível com o espaço anteriormente registrado em nossas mentes. Isto, para nós, concerne a tentativa de tornar o diferente igual, o estranho familiar, o outro o mesmo. Ao projetar no ambiente sua identidade, seu estilo de vida, o indivíduo cria uma organização espacial que o afeta, modificando-o também. Pode-se concluir, portanto, que a apropriação do espaço tem como objetivo central a busca de identidade. Ademais, há uma procura pela sensação de bem-estar, familiaridade e segurança. E por essa razão, há um esforço em transformar o outro no mesmo. Texturas como a madeira, a palha, as plantas representam a valorização no natural, o convite para a natureza entrar na caixa de concreto. Interagindo com tons suaves como o cinza, a simplicidade do branco, refletem sua busca por tranquilidade. O amarelo traz a força emocional e uma pitada de alegria para fugir da monotonia. Pela primeira vez, a Juliana encontrou um lugar do qual ela pudesse estabelecer uma relação. Para si e para sua família, reconstruindo a si mesma. Apegar-se pode ser entendido como afeiçoar-se, acostumar-se e até mesmo criar raízes. Raízes de concreto para quem já se moveu demais.